O que é uma espécie? Boa noite, senhores. Hoje eu queria reagir a um vídeo muito curtinho que um inscrito nos enviou. Ele me mandou isso daí e falou: Dr. Romulo, olha aí, ó, esse vídeo não tira e põe nada do que o senhor já falou sobre espécie, né, e a biologia moderna. Então eu fiquei curioso e resolvi assistir o vídeo. Mas antes disso, eu queria trazer uma coisa diferente aí pro canal, né? Tem pessoas que disseram que eu gasto muito tempo batendo em evolucionismo, que já não tem mais nada para falar sobre esse tema, que seria bom diversificar um pouco. Então, eu vou seguir esse conselho e vou deixar os senhores escolherem o próximo tópico para esse vídeo. E eu vou dar 3 opções igualmente polêmicas, tá? E aqui não vai ser democracia, não. Quem der super chat, eu vou dar preferência, porque aqui o negócio é capitalismo brabo, tá? Ou, obviamente, um maior número de votos. Tá? Posso até fazer uma enquete, dependendo. Mas, enfim. O primeiro seria exatamente socialismo. Como que o socialismo contradiz a doutrina social da igreja? 2. A treta dos tradicionalistas que está acontecendo aí no universo online, aí, Centro Dom Bosco, sei lá, essas brigas aí online de tradicionalista versus o resto. Várias pessoas me pediram para comentar sobre isso. E terceiro, incesto no Gênesis, ali relacionado aos filhos de Adão e Eva, tá? Então são 3 tópicos aí indigestos que nós podemos discutir, fica a critério dos senhores qual que deve ser feito primeiro, tá? Mas enfim, vamos lá ver o que o Minuto da Terra tem a dizer sobre espécies, né? É um vídeo que aparentemente levou 8 anos para ser feito. 8 anos atrás, eu tive uma ideia genial para um vídeo. Eu era o novato da equipe e cheio de energia e sugeri que a gente fizesse um vídeo explicando o que é uma espécie. Mas aí, todo mundo começou a rir da minha cara. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Deixa eu explicar, o pessoal não tava zombando de mim. Eles estavam rindo porque eu tinha acabado de sugerir exatamente o mesmo vídeo que eles estavam tentando fazer há anos. Um vídeo explicando o que é uma espécie. Era o Moby Dick do canal muito antes de eu chegar por aqui. Basicamente, a minha ideia pro vídeo era explicar como e por que classificar a vida em grupos separados e bem definidos é uma baita complicação. E isso é exatamente o tipo de coisa que a gente adora aqui no Minuto da Terra. A gente já fez vários vídeos mostrando como é difícil definir certas categorias, tipo o que é uma árvore, um inseto e até uma lua. Mas, nesses casos, a definição inicial parece fazer sentido. Então dá pra começar de um jeito que todo mundo entende e só depois mostrar que as coisas são bem mais complicadas do que parecem. Só que com o conceito de espécie é diferente. A gente nem tem esse ponto de partida em comum. A definição mais famosa de espécie foi proposta por um biólogo lá pela metade do século passado. Espécies são grupos de populações naturais que se cruzam e que, por uma razão ou outra, não têm filhos entre si. Só que descobrir se 2 grupos são mesmo isolados reprodutivamente é super difícil. Aí, outras pessoas tentaram definir o que é uma espécie com base na aparência, na semelhança genética, na história evolutiva ou, enfim, a lista vai longe. Hoje em dia, cientistas de diferentes áreas usam mais de uma dúzia dos chamados conceitos de espécie. E isso sem falar no mundo estranho das plantas. Por exemplo, tem planta que consegue dobrar o próprio... Tá, peraí. Então, tem muita coisa que a gente pode falar sobre nesse curtinho pedaço do vídeo aí, né? Então, veja lá. Isso aí é a confirmação, não que esse cara seja a voz da ciência moderna, né? Mas ele confirma aquilo que a gente já falou várias vezes, que é a confusão da questão da classificação na biologia moderna, tá? E existem problemas inerentes à classificação, que nada tem a ver com o evolucionismo. Porém, vários dos problemas modernos ocorrem exatamente por uma má filosofia que permeia a ciência moderna, tá? Neste caso específico da espécie, se trata do nominalismo ou do conceptualismo, que basicamente se segue da teoria da evolução de Darwin, tá? Então, o nominalismo seria a ideia de que as espécies elas não são reais. O que existem são indivíduos, ok? E o agrupamento desses indivíduos em grupos é puramente arbitrário, tá? No conceptualismo há ali, né, uma categoria mental, mas, de novo, a espécie ela não tem existência concreta, tá? Ali na realidade. Ela pode ter na mente do sujeito, que cria o sistema classificatório, ok? E você já vê isso em Darwin. Darwin, ele escreve no Origem das Espécies que
A conclusão dele é que as espécies são categorias simplesmente arbitrárias e que o termo variedade também é algo arbitrário, né? Criado para nossa conveniência. O que torna o livro dele uma contradição, né? Uma ironia, porque o título do livro é exatamente A Origem das Espécies. Então, Darwin se propõe a explicar a origem da espécie e acaba negando a existência dessa mesma espécie, né? O que é algo curioso. Porque, se o darwinismo é verdadeiro, o que existem são populações que estão continuamente mudando ao longo do tempo, tá? Então, a espécie seria esse conceito arbitrário, que seria um slice, né? Um corte ali na linha temporal dessa espécie, tá? Então, a gente está aí de volta a um sistema basicamente de Heráclitos. As coisas não têm permanência, elas estão em contínua mudança. Então, se eu for fazer um corte na linha do tempo nesse momento, eu poderia classificar de uma forma. Daqui 200 anos, a coisa pode ter mudado, então eu chamaria de outra coisa. Então, não há permanência, tá? E a própria definição aí atual que vai, né, os próprios conceitos que vão utilizar da ideia de população, né, população também é um conceito arbitrário. Ele não tem aí ele não se ancora propriamente na realidade, né? Porque uma população, o que ela é? Você pode ter uma montanha com passarinhos que outrora eram uma população, né, contígua, e agora eles se separaram, estão de cada lado da montanha, aí são duas populações agora, porque não tem fluxo gênico, mas aí se elas voltarem a se encontrar no futuro, então você vê que a população ela entra e sai de existência a todo momento, ok? Então ela não tem permanência. Então isso leva a essas confusões aí. Hoje em dia você tem, sei lá, 25, 30 conceitos de espécies diferentes. E uma vez que a espécie ela não é real, cada grupo, cada área de estudo da biologia vai tentar definir para si a espécie. Então, um indivíduo que trabalha com morfologia, é a especialidade dele, ele vai tentar separar, sei lá, os passarinhos em termos de morfologia de qualquer, sei lá, do esqueleto, ou geralmente são aspectos muito menores do que o esqueleto como um todo, mas sei lá, algum aspecto ali do pezinho do animal, tá? O indivíduo que trabalha com genética, ele vai dizer, não, a espécie tem que ser definida pela diferença de nucleotídeos, tá? Mas aí você de novo pergunta, quão de diferente para ser categorizado como uma espécie nova? Então, se tiver 0,01% de diferença a nível de nucleotídeo, ou é 0,0.2, 0,002, 0,005, tá? Aí o cara que trabalha com biogeografia vai dizer, não, o que interessa é se o animal está em uma ilha e o outro não está em outra, e eles nunca se encontram. O outro vai, né, junto com o Ernest lá, que ele citou, vai defender que não, vocês estão em duas ilhas diferentes, mas podem deixar descendentes, então é a mesma espécie. Ou seja, é totalmente arbitrário, ok? E também há um outro problema, né? Porque ele fala, né, o conceito do Ernest, que foi o primeiro lá que eles definiram, né? Não dá para saber se os organismos geralmente deixam descendentes férteis, né? Você não vai simplesmente cruzar diversos organismos para ver o resultado, tá? Só que isso, de novo, é uma confusão, né? O conceito de espécie, ele não precisa depender de nada heurístico, tá? Só porque você não consegue testar o conceito, não quer dizer que o conceito esteja errado. Então, aí uma confusão das coisas, né? Então, existe um problema. Você tem a questão epistemológica, é possível você saber qual é a espécie, e a questão ontológica, a espécie existe, são duas coisas diferentes, né? E aí o menino mistura, tá? Não é só porque você não consegue saber categoricamente o que é uma espécie que ela deixa de existir, ok? Aí o cara pode argumentar, então, se a espécie existe, mas não dá para conhecê-la, então o conceito de espécie ele passa a ser, ele não tem valor heurístico nenhum, ele não tem utilidade para a biologia moderna nenhuma, tá? E aí, tudo bem, é uma discussão que nós podemos ter, ok? Agora, o porquê que
a gente chegou nesse ponto, né? Tem, obviamente, Darwin, tá? Mas o problema central foi o abandonamento, o abandono, sorry, não abandonment, o abandono de Aristóteles, da filosofia aristotélica. Em Aristóteles e, né, no tomismo, né, em São Tomás de Aquino, que puxa muito de Aristóteles, as espécies elas são reais, né? Elas são definidas aí pela sua essência, né? Então, um organismo ele tem uma forma substancial, né, que é aquilo que vai informar a matéria e tornar a matéria aquilo que o organismo é, né? Então, um cão e o gato, eles têm uma essência diferente, eles são criaturas completamente distintas. Ou melhor, não completamente, né? Ambos são animais, mas eles são essencialmente diferentes um do outro, tá? Isso é algo real, não é algo que eu estou impondo na natureza, tá? Isso é algo que eu descubro na natureza, tá? Então, quando você olha para uma população, usando a terminologia moderna aí, né? Se você olhar aí ou melhor, vamos olhar assim, tem vários indivíduos, tá? E suponha que eles sejam gatos, né? Quando eu olho para vários gatos, eu observo que há algo similar, né? Algo essencial que os torna gato, né? Não é, por exemplo, a coloração. O seu gato lá, o Zezinho lá da sua casa, que é um gato preto, e o da menininha lá da sua vizinha, que é um gato amarelo, eles têm essa distinção de coloração. Mas, essencialmente, você pode observar que eles são o mesmo animal. Eles têm um modo de ser igual, tá? Porque o ato, né, a ação, ela segue do ser. O gato, porque tem uma essência de gato, ele vai agir como gato. Isso parece uma coisa óbvia e de quarta série, mas infelizmente, por causa da confusão da ciência moderna, o óbvio tem que ser trazido. E a ciência aristotélica, ela é a ciência do senso comum. Existe algo que torna esse animal um gato e não um cachorro. Então, aquilo que faz o gato ser o que ele é, né, é exatamente essa essência, né, é a forma substancial que torna o gato o que ele é e o distingue dos outros organismos. Aquilo que varia entre os indivíduos são os acidentes. Né? São aquelas coisas que não definem o gato. O gato não é mais ou menos gato por ter uma coloração mais amarelada ou mais negra. Da mesma forma que um homem, ele não é mais ou menos homem se ele é negro ou branco. Né? Isso são variações acidentais. Né? No caso, muitas vezes, quantitativas. Apesar de coloração ser algo qualitativo, o que causa essa variação é simplesmente um aumento quantitativo, por exemplo, de melanina, no caso humano, né? Ou da proporção de uma melanina ou da outra, como eu falei no vídeo da ave. Tá? Então, essas variações que não definem, que não são essenciais ao organismo, elas são acidentais. Tá? Então, se a biologia moderna ela voltasse, né, a abraçar esses princípios primeiros aí, né, a metafísica, né, e a filosofia natural, né, então ideias de ato, potência, forma substancial, matéria, essência, acidente, a biologia estaria em um lugar melhor hoje em dia. Tá? Isso quer dizer que a classificação ficaria mais fácil? Bom, não necessariamente no sentido do aspecto epistemológico. Né? Te daria a confiança de que a espécie é algo real, né? Então estimula o estudo, mas ainda exigiria o conhecimento do organismo. Tá? Porque para você definir, né, a definição ela tenta encapsular exatamente a essência. Né? Então o que define, o que distingue o homem dos outros animais e que nos torna humanos é exatamente a nossa razão. Então a definição de homem é animal racional. Nós somos animais. Esse é o nosso gênero, e gênero no sentido aristotélico, e racionais é aquilo que nos distingue dos outros animais. Então, em teoria, você poderia chegar a uma definição como essa para qualquer organismo. Tá?
Só que é muito difícil você conhecer um organismo tão bem ao ponto de saber o que o distingue dos outros. Quando os organismos pertencem né, a gêneros completamente distintos, né? Então, por exemplo, um elefante e uma árvore, né? Então você pode intuitivamente saber que aquilo ali se trata de uma espécie diferente. Agora, quando se trata de algumas espécies ou alguns organismos, como um inseto, sei lá, uma joaninha e um besouro qualquer, isso se trata de uma espécie só, de besouro? E o grupo dos besouros é uma espécie só? Como saber? Então, aí já começa a ficar mais complicado. Porque você teria que conhecer muito bem o modo de ser desses dois organismos e saber distinguir se essas diferenças entre esses dois organismos se trata de uma diferença acidental. Tá? Então, talvez a joaninha e esse besouro seu, a diferença entre eles é simplesmente uma diferença de tamanho e coloração. Isso não seria suficiente, tá? Porque isso são variações acidentais. Agora, existe algo no modo de ser desse organismo, né? Sei lá, o seu sistema digestório está voltado, tem como esse fim, né? Essa teleologia voltada, por exemplo, à digestão de uma coisa completamente diferente do que o da joaninha. Ou eles têm um modo de vida completamente distinto, sei lá, um rola-bosta e uma joaninha, né? Eles têm modos de vida completamente distintos. Então aí a gente já pode pressupor que se tratam de duas espécies diferentes. Então, de certa forma, né, ter uma boa filosofia não iria necessariamente, não é que o tomista está propondo, né, que a ciência moderna seja jogada no lixo e temos que começar de novo. Não, as ferramentas de investigação elas permanecerão as mesmas, mas ao menos você vai ter uma base teórica muito mais contundente, né? Então você vai ser capaz de, por exemplo, investigar se aquela variação que você está observando, e não precisa ser uma variação fenotípica, né, como coloração, pode ser até a nível, por exemplo, ali, molecular, né, se isso se trata de uma variação acidental ou não, ok? Então, até a própria biologia evolutiva pode nos ajudar nisso, né? Eu conseguiria converter uma joaninha em um rola-bosta? Né? Seria possível, né, se eu observar as variações que existem entre esses dois organismos? A nível genético ou molecular, eu conseguiria, né, com mutações pontuais, alguma coisa, transformar uma joaninha em um rola-bosta? Né? Se for, por exemplo, simplesmente, no caso do tentilhão de Darwin, uma variação quantitativa no bico, você conseguiria, basicamente, sei lá, fazer um tentilhão da ilha X se tornar um tentilhão da ilha Y, sabe? Desligando um gene envolvido com bico, né? Sei lá. Me esqueço agora o nome do gene envolvido com... É algum gene, tem um nome, acho que morfo alguma coisa, envolvido na formação do bico. Então você poderia, sei lá, inativar esse gene e agora há um supercrescimento daquilo dali, tá? Agora, quando se trata de algo que processos naturais não seriam capazes de fazer, né, se tratam ali de alterações ali substanciais, então, muito provavelmente, você está lidando com duas espécies diferentes. Tá? Então, vejam que o que eu gostaria para a ciência moderna é simplesmente isso, que os princípios filosóficos fossem trazidos de volta. Tá? Eles simplesmente informassem a pesquisa, né, e o modo de pensar dos cientistas, ok? E não uma completa eliminação daquilo que já temos hoje em dia. Planta que consegue dobrar o próprio genoma quando se reproduz, criando uma espécie totalmente nova em uma única geração. Imagina a Tá, a planta ela não dobra o seu genoma deliberadamente, né? Isso pode ocorrer com uma frequência em plantas, porque elas toleram mais, né, a duplicação cromossômica. Mas ela não deixa, até onde nós entendemos, não que eu seja contrário à possibilidade que seja algo teleológico, mas até onde a gente entende, isso é um tipo de mutação, né? Caso uma duplicação cromossômica
mas que pode causar esse isolamento, né? E mais uma vez, dizer que a espécie, em uma única geração, há um surgimento de uma espécie, né? Porque existe simplesmente uma duplicação cromossômica, isso é uma variação acidental, é uma variação quantitativa. Você ainda tem o mesmo material genético, ele está simplesmente multiplicado, ok? Bagunça que isso faz em qualquer tentativa de definir direitinho o que é uma espécie. Então, dá pra perceber como seria complicado resumir o que é uma espécie em alguns minutos de vídeo. Nem preciso dizer que aquela ideia lá atrás não foi pra frente. Mas eu sou teimoso e queria achar uma saída. E, finalmente, me ocorreu. E se a gente fizesse um vídeo sobre um caso que desafia a definição de espécie, como o lobo vermelho? Primeiro, não é uma planta. E segundo, é praticamente o garoto propaganda da questão da especiação. Existe um enorme debate científico sobre se o lobo vermelho é apenas um híbrido entre um coiote e um lobo cinzento, ou se é uma espécie própria que evoluiu separadamente. Ou ainda, se talvez tenha sido uma espécie própria, que foi extinta, e a atual é, na verdade, um novo híbrido. Só que essa história, que parece insignificante, escala bem rápido. Tipo assim, se coiotes e lobos cinzentos conseguem cruzar, será que eles são mesmo espécies diferentes? E, para dificultar as coisas, existem vários novos artigos acadêmicos defendendo todas essas opiniões diferentes sobre o lobo vermelho. Então, é quase impossível contar essa história sem ela já estar imediatamente desatualizada. Que bagunça. Mas eu ainda não ia me dar por vencido. Então, de novo, né? Olha a confusão. Por causa dessa... se o conceito é arbitrário, vai depender de apelo à autoridade, eu sou especialista na área, e assim por diante, né? Então, se duas espécies deixam descendentes, são capazes de cruzar, e os descendentes sempre precisam ser férteis, tá? Mas só de produzir um descendente, para mim isso é um indicativo claro de que ali se trata da mesma espécie, tá? Porque existe um princípio, de novo, na filosofia clássica, que é, eu não sei como é que é a frase especificamente em português, mas em inglês seria like begets like, né? A gente produz aquilo que é similar a nós, né? Ou igual a nós, do ponto de vista da forma substancial, né? Você só pode dar aquilo que você tem. Então, o homem, ele simplesmente consegue produzir homem, né? Então, você, né, ter dois organismos que estão cruzando, são capazes ali, né, de o espermatozoide de um conseguir formar ali o óvulo e gerar uma criatura ali, isso sugere para mim fortemente que se trata da mesma espécie, né? E nesse exemplo, se você pegar um lobo e um coiote, eles são essencialmente o mesmo animal, né? Eles são cães. Inclusive, se você pegar uma criança de 5 anos, ela percebe isso intuitivamente, né? Se ela teve ali um cachorro de estimação, um labrador, e conhece algum, sei lá, pastor alemão, o que quer que seja, se ela for num zoológico e ver um coiote e um lobo em celas separadas ali, né? Ela vai achar... Ela vai dizer pro pai, provavelmente, olha, pai, o cachorrinho, né? Olha o cãozinho, olha o doguinho. Então, porque há algo ali essencialmente igual nesses dois organismos. Eles têm um modo de ser canino, tá? E as variações entre esses dois organismos, elas são acidentais, né? São diferenças de tamanho, coloração, talvez alguma questão de habitat, né? O tipo de presa que eles consomem, mas ainda assim, né? Eu posso ser vegetariano, você come, né? Você é mais carnívoro, nós temos essa escolha de dieta. É óbvio que se você desviar demais daquilo que o ser humano tem por natureza, né, como fonte de alimento, você vai acabar adoecendo, né? Mas há uma certa variabilidade que a espécie humana tolera, né? Uma espécie, ela define os acidentes que ela pode receber, né? Então, há um máximo, né, que a essência pode tolerar, tá? Então, no caso ali do lobo, se o bicho está comendo um roedor e o outro está comendo, sei lá, ovelha, né, continua sendo um animal carnívoro predando de uma forma similar, são animais de matilha, eles têm ali você vê que essencialmente eles são o mesmo organismo, né? O gato, por exemplo, apesar de ser um carnívoro, ele tem um modo de vida completamente diferente, né? Ele é geralmente mais solitário, né? Ele tem, né, anatomicamente ele é muito diferente, enfim, eu não preciso dizer para os senhores qual é a diferença entre um gato e um cachorro, tá? Então, é bem intuitivo, cara.
E muitas pessoas vão sair desse vídeo dizendo, nossa, cara complicando uma coisa tão óbvia. Então ele tá basicamente dizendo que cachorro é cachorro e gato é gato. Sim. Mas quem está complicando não sou eu. É a biologia moderna que vai te dizer que gato não existe, cachorro não existe. Que existem são populações de bichos aí evoluindo que nós chamamos de cachorro e nós chamamos de gato, mas que amanhã podem ser outra coisa, tá? E se a gente fizesse um vídeo sobre subespécies, como tigres de Bengala e tigres siberianos, que conseguem ter filhos férteis, portanto, eles não são espécies diferentes. Aí o foco seria menos em como a gente divide os seres vivos e mais em como agrupamos eles. Beleza, parece uma boa ideia. Mas, aparentemente, nos últimos anos, o número de subespécies de tigre ficou indo de 2 para 9 e de volta, porque os cientistas simplesmente não conseguem entrar num acordo sobre como classificar subespécies. É pela localização geográfica? Diferença genética? Alguma outra coisa? No fim das contas, tem ainda menos consenso científico sobre o que define uma subespécie do que uma espécie. E na botânica, sim, de novo as plantas, além de subespécies, ainda tem variedades, subvariedades, formas e subformas. Enfim, o meu vídeo sobre subespécies acabou virando uma história que envolvia uma ilha cheia de gremlins, um terremoto, e ainda tinha um subenredo esquisito sobre possíveis componentes genéticos da raça humana. No fim das contas, a equipe, e com toda razão, me fez desistir dessa ideia. Talvez algum dia a gente acabe esbarrando num conceito inovador que permita contar direito essa história sobre espécies. Vai saber, quem sabe esse vídeo já seja um avanço. Ah, e um último detalhe, uns anos atrás, o Cameron entrou na equipe, e aí durante o processo seletivo, a gente pediu pra ele sugerir uma ideia de vídeo que ele achasse a nossa cara. Adivinha que espécie de vídeo ele sugeriu? Então, no caso ali, né, das subespécies de tigre, é a mesma coisa, né? Seriam, nesse caso, variações acidentais. Isso aí são tigres, né? Até o próprio biólogo nominalista, ele está dizendo que aquilo ali é um tigre, né? Aí há a contradição, né? Nesse caso, parece haver uma certeza, né, que se tratam de tigres. Porque aí, nesse caso, é bem óbvio que as variações são acidentais, né? Vai ser localização, tamanho, o tipo de padrão nas listras, né? Esse tipo de coisa. Mas você olha para aquele animal e você sabe que se trata de um tigre, né? Então, você olha para um elefante, você sabe que se trata de um elefante. Então, um elefante asiático e um elefante africano, eles são espécies diferentes, tá? Um é mais agressivo do que o outro. Um ocorre na África, o outro ocorre, né, na Índia, em maior, maior frequência, né, do que em outros lugares. Então, assim, isso aí são variações de lugar, são acidentais. Ser mais agressivo ou não, você tem o Zezinho lá da cervejaria que fica pé da vida toda vez que alguém ganha dele no truco, ele berra e bicuda a mesa. Você tem um cara que é todo fleumático, pede, dando abraço na galera. Então, nem por isso eles são diferentes, né? Um é maior do que o outro, a orelha de um é um pouquinho diferente do outro. Um tem, sei lá, presas maiores, enfim. Você olha para aqueles dois animais e você sabe que se tratam de elefantes, ok? Então, muitas vezes, a coisa ela é bem intuitiva, tá? Agora, as diferentes espécies de beija-flor. O beija-flor, por exemplo, o grupo dos beija-flor, se trata de uma única espécie? Ou tem algum beija-flor que é tão diferente de outro beija-flor? O seu modo de vida é tão distinto que seria uma espécie diferente? Então, cabe ao investigador de beija-flor nos dizer. Tá? Eu diria que, em princípio, né, os beija-flores eles têm um modo de vida bem único, né? A dieta deles, né, o modo de voo deles, né, todo o metabolismo deles é completamente insano, tá? E então aquilo me parece a essência de um beija-flor. Existe algo todas essas espécies de beija-flor, dos diferentes gêneros, que na verdade eles são essencialmente o mesmo organismo, tá? E eu suporia, tá, que se você fosse avaliar, seja a nível morfológico ou molecular, que as diferenças entre esses diferentes grupos de beija-flor, elas são acidentais. Elas vão se tratar simplesmente de diferenças quantitativas. Tá? O mesmo valeria, por exemplo, um avestruz e uma ema. Seriam variações acidentais. O organismo parece ter ali um modo de vida, até uma morfologia muito parecida, né? Então, vejam que a coisa, né, o pessoal que está me assistindo vai provavelmente dizer, tá vendo? Isso aí é o mesmo conceito de homologia, você está se usando
da evolução para fazer a sua categorização. E por que você tem que parar em algum momento e dizer que aqui acaba, etc. Porque a metafísica, ela vem antes, né? Do ponto de vista não temporal, né? Mas do ponto de vista de prioridade ontológica, a metafísica, ela vem antes, né? Os princípios metafísicos são mais primeiros. Então, a gente sabe que há ali algo que define o ser. E que você não pode escapar daquilo sem destruir o organismo, sem torná-lo, né, matá-lo. Porque se o organismo mudar ao ponto de se tornar outra coisa, ele deixa de ser, tá? Então, há ali a forma substancial, como eu disse, ela limita os acidentes que um organismo pode ter. Tá? Se você tentasse modificar geneticamente um cachorro, você conseguiria alterar, sei lá, tamanho, coloração, né, formato de morfologia de algumas coisas ali do crânio. Compara o crânio de um pug com o crânio de um pastor alemão. Mas vai chegar um ponto que a espécie de cachorro ela não consegue receber esses acidentes. Né? Você não conseguiria mutar um cachorro para fazê-lo respirar debaixo d'água, ou voar, ou mesmo, enfim, até correr acima de uma certa velocidade. Vai chegar um ponto que, né, existe um trade-off ali. E para você tentar aumentar quantitativamente essa velocidade desse cachorro com breeding, né, com reprodução assistida ali, né, com criação, vai chegar num ponto que não dá. Você vai chegar numa limitação, não dá para o animal nem fisicamente correr mais rápido que isso, ou mesmo poderia, hipoteticamente, né, um organismo correr mais rápido, mas a natureza do cachorro não permite isso, porque vai comprometer um outro aspecto do cachorro. Então há uma delimitação metafísica, né? Nós sabemos que a forma substancial ela delimita a matéria, informa a matéria e torna ela aquilo que ela é, no caso, né, no meu exemplo último aí, um cachorro. Mas isso obviamente vai se refletir na biologia, né? O sujeito estudando lá o cachorro, ele vai ver que, né, não dá, cara. Se você tentar alterar tal, pensando aí, pessoal reducionista genético, se tentar alterar tal e tal gene que está envolvido com aspectos essenciais, você vai matar o organismo, né? Tanto é que essas mutações a nível, por exemplo, de desenvolvimento, elas basicamente matam o organismo, ok? Então há uma confirmação empírica do princípio metafísico, óbvio, né? Os dois estão relacionados, né? Então, a biologia, ela mostra, né? O próprio criador, ele sabe, ele pode tentar fazer um pombo, né? Ficar reproduzindo um pombo para fazer o bicho ficar com sei lá, né? Com o bico mais longo possível. Vai chegar um momento que não dá mais, tá? Ou ele vai criar uma monstruosidade, o bicho vai ficar com uma monstruosidade tão grande que ele não vai conseguir sobreviver, tá? Então, nós já sabemos disso. Tá? Então, o que Darwin fez foi uma extrapolação indevida. Ele observa que existe variabilidade, que é capaz a gente extrair um pouco daquela potencialidade ali de mudança, né? Essas variações acidentais, e ele assume que isso aí pode continuar ad infinitum. Tá? Só que isso, né, isso fere um princípio metafísico básico, isso nunca foi demonstrado empiricamente, mas eles nos fazem o desafio contrário. Eles querem que a gente prove empiricamente que existe uma barreira, né? Sendo que é o que eles que têm que demonstrar que a forma substancial não existe, que a alteração acidental pode ser acumulada ad infinitum e tornar o organismo outra coisa, né? Então, assim, é uma inversão de ônus da prova muito interessante, né, que ocorre no evolucionismo. Mas, enfim, eu estou falando há 33 minutos, né? Então, um vídeo de 5 minutos eu consegui torná-lo um comentário de meia hora, como sempre faço, né? Tô tipo pirula, né? Segundo me falaram, ele não consegue fazer vídeo curto. Então eu tô igual a ele nesse aspecto. Então, senhores, tenham uma excelente semana e os vejo aí no próximo vídeo, um dos 3 lá, né? Que eu sugeri. Fiquem com Deus.